Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Nosso. Hoje a gente vai explorar fontes que, investigam um período bem intenso, as forças reacionárias no Brasil, depois da Revolução de 1930. Isso aí. Temos material aqui que vai desde o integralismo lá dos anos 30 até ecos bem recentes mesmo. A ideia é tentar entender os padrões, né, as continuidades desses movimentos. Vamos lá. Vamos! E é fundamental começar por 1930, né? A chegada do Vargas ao poder foi um divisor de águas, trouxe mudanças sociais, econômicas, o trabalhismo ganhando força. Sim. Mas, claro, toda transformação profunda gera reação, né? E foi o que aconteceu. Setores que se sentiram ameaçados começaram a se organizar contra essas mudanças. E não demorou muito para isso aparecer, né? As fontes que a gente analisou logo de cara destacam a tal Revolução Constitucionalista de 32 lá em São Paulo. Ah, sim. Basicamente, né, a elite paulista tentando, digamos, retomar o controle perdido para Vargas. E tem aquela história toda dos heróis do MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo. Isso. Mas os documentos sugerem que a narrativa é um pouco mais complexa, assim. Nem todos eram estudantes, nem tão jovens. Parece que houve uma construção ali. Exato. E, olha, quase ao mesmo tempo surge uma outra força, mas de extrema direita e bem organizada. A Ação Integralista Brasileira, a AIB. Do Plínio Salgado. Exatamente, fundada em 32. Chegou a ser, veja só, o maior movimento de inspiração fascista das Américas. Impressionante. Muita gente, né? Sim, falam em até 1 milhão de membros. Com toda aquela simbologia, as camisas verdes, a saudação a Anauê, o Sigma. E a defesa de um Estado bem específico, né? Totalmente. Um Estado autoritário, corporativista, ou seja, a sociedade organizada em grupos controlados pelo Estado. Ultranacionalista, muito anticomunista, antiliberal. E com um discurso religioso cristão bem forte. E eles tentaram tomar o poder, né? Tentaram. Em 38 teve o chamado Putsch integralista, uma tentativa de golpe que, acabou fracassando. Agora o curioso que as fontes mostram é que, na mesma década, teve outro movimento autoritário, só que do lado oposto, digamos assim, a Intentona Comunista de 35. Isso, a Intentona, uma tentativa de levante militar ligada ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Foi bem rápida, logo sufocada. Mas o que chama atenção nos textos é quem participou, né? De novo, a classe média aparece ali. Oficiais, burocratas... E esse é um ponto-chave, sabe? As fontes batem muito nessa tecla. O papel ambíguo, central da classe média nesses processos todos. Como assim? Bem, por um lado, essa classe média se beneficiava da modernização que veio com Vargas e tal. Mas por outro, parece que tinha um medo, um receio da ascensão dos trabalhadores, das reformas sociais mais distributivas. Entendi, um medo da mudança. Exato. E essa tensão, essa ambiguidade, explicaria por que a gente encontra setores da classe média apoiando tanto a Intentona, de esquerda, quanto o integralismo de direita. E mais tarde, claro, apoiando o golpe de 64. É como se buscassem saídas autoritárias, né? Para um lado ou para o outro para conter o que eles viam como desordem ou ameaça. Parece que sim. Uma busca por ordem, mesmo que autoritária, diante da mudança social. E toda essa linha de resistência, de tensão, como você disse, acabou desaguando no golpe militar de 64, que derrubou o Jango Goulart e interrompeu aquele projeto nacional desenvolvimentista e trabalhista por 21 anos. Pois é. Mas aí tem um paradoxo interessante que a pesquisa levanta sobre o próprio regime militar. Qual? Apesar de ser super repressor com o movimento trabalhista, ele não abandonou totalmente o desenvolvimentismo, sabia? Principalmente no governo Geisel, o IPND, por exemplo. Ah, o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Grandes obras estatais. Isso. Mostra que, embora a gente associe muito nacional-desenvolvimentismo e trabalhismo a Vargas, a Jango, os conceitos podem existir separados. Ali era um desenvolvimentismo sem povo, né?
sem democracia. E aí as fontes fazem umas conexões com tempos mais recentes que são, nossa, bem instigantes. O bolsonarismo, né? Exato, apontam paralelos com o integralismo. O uso dos símbolos tipo verde e amarelo hoje versus o verde integralista. O anticomunismo forte. O uso da religião na política, a retórica nacionalista. Sim, são ecos que as análises identificam. E surge até um conceito interessante nesses estudos, o de liberofascismo. Explica isso. A ideia é que seria uma combinação diferente do fascismo clássico. Manteria um autoritarismo na política, nos costumes, na cultura, mas com uma agenda econômica ultraliberal. Diferente do fascismo histórico, que geralmente era mais estatizante na economia. Interessante essa distinção. E tem outro padrão que os documentos ressaltam: o antipetismo funcionando quase como uma ideologia própria. Comparando com o quê? Com o antigetulismo forte que existia antes, personificado em figuras como Carlos Lacerda, aquela lógica de que destruir o adversário antes, o Vargas e o trabalhismo, depois o PT, se torna mais importante do que ter um projeto próprio. E isso levaria a alianças inesperadas. Exato. A análise até cita como exemplo aproximações pontuais e controversas, como a de Ciro Gomes com os setores bolsonaristas em certos momentos, nessa lógica de ter um inimigo comum maior. Falando em tempos recentes, e o 8 de janeiro de 2023? Como as fontes encaixam isso? Olha, a argumentação é que não foi algo que surgiu do nada, né? Seria a manifestação mais recente dessa longa tradição reacionária e, de novo, com um papel destacado da classe média ali na mobilização. E, claro, trouxe de volta com tudo o debate sobre anistia, né? E aí a gente conecta com um ponto que, olha, é perturbador e central nas análises: o histórico de impunidade no Brasil. Como assim? Os líderes dos levantes, dos golpes, 32, 38, 64... a história mostra que eles foram anistiados repetidamente. A mensagem que fica, segundo as fontes, é quase um grito: a impunidade do passado abre a porta para a crise do futuro. É um ciclo vicioso. Exato. Essa cultura onde tentar quebrar a ordem democrática não tem consequências reais ou consequências muito brandas. Isso parece alimentar a repetição desses eventos. Então, o que fica desse nosso mergulho? Qual a grande lição que essas fontes nos deixam? Olha, acho que a principal é a necessidade de reconhecer esses padrões históricos. Ver como o nacionalismo, a religião, são usados recorrentemente por esses grupos. E a urgência de quebrar esse ciclo de impunidade, né? Para fortalecer a democracia de verdade. Com certeza. A história parece estar sempre nos advertindo, né? Sem memória crítica, sem responsabilização séria e talvez sem um projeto alternativo que consiga conversar com as angústias da sociedade, incluindo as da classe média. Essas forças reacionárias acabam encontrando espaço para voltar. Exato. Encontram um terreno fértil. Fica então uma reflexão final, né? Como é que a gente constrói um projeto de país que consiga, ao mesmo tempo, trazer desenvolvimento com justiça social e também construir uma cultura política, uma hegemonia que consiga neutralizar essa tradição reacionária tão persistente na nossa história? É algo para a gente pensar, né? Sem dúvida. Uma questão fundamental para o nosso futuro.